Bom dia. Então, venho de novo compartilhar com vocês algumas reflexões que eu tenho feito é, nessa quarentena que todos nós estamos passando. Tenho pensado muito nessa divisão que a gente vive entre a nossa mente e o nosso coração. E percebido, assim, já faz muitos anos que eu percebo isso, mas eu acho que agora o coronavírus ele traz uma clareza para nós, para que a gente possa olhar e perceber de uma forma bem clara mesmo que o mundo que a gente está olhando ao redor foi criado por nós, pelas nossas ações não pensadas, não só não pensadas, mas não unidas entre o pensamento e o nosso coração. Todos nós, né, vivemos de uma forma muito autocentrada, decidimos coisas, tomamos decisões, escolhemos, agimos para que a gente receba algo que a gente gostaria de ter, viver, sentir, desfrutar. A gente pensa nos nossos prazeres, nas nossas necessidades. E não percebe que as nossas ações criam impacto nos nossos vizinhos. Talvez os vizinhos são muito próximos, numa direção, num tempo e num espaço um pouco mais longe, né? Muito menos imaginar que a nossa ação feita aqui possa causar impacto do outro lado do mundo. Mas vejam, muitas vezes a gente descarta o nosso lixo de forma completamente impensada. A gente tem vários lugares já no planeta que separam lixo, mas, por exemplo, existem cidades que ainda não separam lixo. Eu estive no Rio de Janeiro, no verão, e no prédio que eu estava, né, que eu aluguei um apartamento, não havia separação de lixo no Rio de Janeiro. Então, no condomínio que eu moro, em Porto Alegre, pessoas descartaram plásticos, fraldas descartáveis, junto com papel higiênico, no lixo seco. E não existe essa possibilidade da gente colocar material contaminado por dejeto em lixo seco. E agora a gente tem as máscaras, que eu acredito que as pessoas estejam colocando no lixo do banheiro. E se isso vai para o lixo seco, quando isso chega num grande pavilhão de separação de lixo, isso vai contaminar as pessoas que estão separando o lixo. E aí a gente está impactando alguém que pode adoecer sem a gente se dar conta ou sem a gente tomar esse cuidado. Ou seja, a gente não pensou no outro, a gente não usou o coração, a gente simplesmente usou a razão e a praticidade para resolver um problema que é nosso, ou seja, eu quero me ver livre do lixo que eu produzo e que vai encher a minha casa. Esse lixo também é muitas vezes alvo de contaminação ambiental por uma ação direta. Por exemplo, se eu descarto lixo na terra, quantas pessoas colocam um saco assim no meio da natureza e às vezes está perto de uma nascente, esse lixo vai parar no mar. A gente tem visto os animais marinhos morrendo pela grande quantidade de plástico. Praias paradisíacas totalmente inundadas de sujeira. Tudo isso realmente é uma consequência da separação entre o pensar e o sentir, porque eu preciso ter empatia, compaixão, pensar no outro para poder agir de uma forma que beneficie o todo e não só a mim mesma. Pequenos recortes
do nosso mundo, desse mundo que está estruturado. Por exemplo, vocês sabiam que na Malásia houve um extermínio de uma floresta tropical porque lá havia a possibilidade de haver extração de óleo de palma, que é uma substância que faz parte hoje de toda a indústria alimentícia? Se vocês olharem, muitos dos alimentos processados que a gente compra no supermercado tem óleo de palma na sua constituição. E essa floresta que foi dizimada, dizimou animais, produziu desequilíbrio ambiental. A Amazônia, por exemplo, hoje que a gente está aí sabendo do desmatamento, se desmata para produzir soja. O pedaço de terra que é necessário para produzir soja suficiente para alimentar o gado para produzir 1 quilo de carne, poderia alimentar mais do que uma família de uma horta variada. A inundação de terras por hidrelétricas, que dizima totalmente a fauna e produz desequilíbrio ambiental. Então, eu sinto que o coronavírus vem como um grande professor para nos fazer tomar contato e poder parar para pensar sobre essa grande interdependência que existe entre os ambientes, os animais, os vegetais, os minerais e nós, seres humanos. Não é possível a gente agir sobre uma determinada região sem que isso afete o todo. Então, por exemplo, vou trazer um dado que é de uma camada privilegiada da população, mas que pode fazer a gente pensar. Por exemplo, o salmão. O salmão é alimentado por ração que é colocada por barco nos grandes criadouros de água gelada da Noruega. Os salmões são criados em gaiolas, né, dentro do mar gelado da Noruega. Essa ração é feita de um peixe de carne gorda que vive no Mar Báltico. O Mar Báltico é sabidamente o mar mais poluído do planeta. Esse peixe de carne gorda, ele é triturado, vira uma massa que vai ser a base dessa ração. A gente sabe que a gordura é o lugar que mais armazena toxinas, metais pesados. Então, essa ração vai dar para o salmão essa toxicidade que vai chegar na nossa mesa. Além de todos os fungicidas que são espargidos juntos com a ração, porque aquela água cheia de ração e de alimento, ao ar livre, mesmo sendo gelada, tem uma multiplicação de fungos. Então nós comemos um salmão que está contaminado por metais pesados, por toxicidade das mais variadas e por fungicidas. Se a gente olhar para tudo isso que eu falei, o salmão, a floresta da Malásia, a Amazônia, todas essas coisas, né? Elas são resultado dessa ação impensada com o coração. Pensada com a mente, mas impensada com o coração. Então, é necessário que nesse momento a gente possa usar o coronavírus como um grande professor para que a gente possa sair desse pensamento com uma direção única, com a necessidade de ter um resultado. Eu solto meu lixo para limpar minha casa, eu extraio óleo de palma para poder produzir alimento, mas eu termino com uma floresta, com várias espécies animais e também vegetais e minerais ali, enfim. Então, todo esse pensamento que a gente tem na nossa sociedade estruturada está voltado para a produção de metas e resultados, eficiência, né? Quantitativamente. E nesse momento eu acho que a gente aprende que o que a gente precisa é ter um pensamento sistêmico, onde a gente possa perceber que as coisas não estão separadas e que a minha ação vai repercutir em várias camadas.
de seres que estão interrelacionados. Então é necessário que a gente possa desenvolver um pensamento sistêmico, um pensamento que vá medir as ações de equilíbrio e desequilíbrio, que a gente possa criar redes de compartilhar saberes, onde eu vou aprender com o outro, que a gente possa unir mente, ciência, coração e vida, né? Então, o pensamento sistêmico para mim é a grande saída, e eu sugiro que a gente possa pensar a respeito e fazer parte de um grupo de pessoas que já utilizam uma grande ferramenta que vai nos ajudar a ampliar a consciência e desenvolver o pensamento sistêmico, que é a meditação. Então, o convite que eu faço hoje: abra-se para pensar sistemicamente, abra-se para pensar também com o coração, para pensar de forma includente, de forma solidária, de forma comunitária, que possa pensar sobre a repercussão na vida e na natureza. Utilize a capacidade de ampliar sua consciência. Medite, pense com o coração. Bom dia. Fique em casa.